Meus irmãos e minhas irmãs, sejamos bem-vindos ao nosso programa Palavra de Fé e Vida, nesta sexta-feira, dia 14 de julho, e na qual nós lemos o Evangelista São Mateus, no capítulo 10, versículos do 16 ao 23. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados de como falar ou do que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Continuamos nesta sexta-feira a leitura do capítulo 10 do Evangelista São Mateus. E se nos recordarmos muito bem, no dia de ontem nós éramos convidados a confiar na providência divina que nunca falha e nunca deixa desamparados aqueles que confiam no Senhor. E ao mesmo tempo recordávamos que nós também somos convidados a ser sinal desta providência divina quando olhamos aos nossos irmãos e irmãs e para com eles praticamos a caridade. Hoje, nós continuamos então essas orientações da parte de Jesus aos seus discípulos que são enviados em missão. E o nó central do evangelho de hoje encontra-se justamente naquilo que fala Jesus dizendo que não deveis preocupar-se com aquilo que devereis dizer no momento do juízo, porque o Espírito do Pai há de falar. É claro, Jesus dá orientações práticas aos seus discípulos e com certeza serviram para a comunidade de São Mateus, que vivia já as perseguições por causa do nome de Jesus Cristo, por causa da palavra de Cristo. E diante disso, então, com certeza este recordar de Mateus dessas orientações de Jesus aos discípulos serviu de alívio para aquela comunidade que sofria perseguição, muitas vezes ao interno da própria família, como hoje inclusive nos recorda o evangelista São Mateus. E como dizia então, o nó daquilo que São Mateus quer recordar ao trazer-nos esta fala de Jesus é dizer, apesar das dificuldades, apesar das perseguições, apesar de muitas vezes sermos caluniados por causa do nome de Deus, devemos sempre depositar a nossa confiança nele, principalmente se formos levados diante dos tribunais, como aconteceu com estes apóstolos, com os discípulos. É ali então onde o Espírito irá nos falar, irá falar por nós e através de nós. Então o convite que a liturgia hoje nos faz, através desse evangelho, é justamente para que possamos confiar em Deus, que é o nosso advogado, possamos dar espaço ao Espírito Santo, que é o nosso defensor, para que assim ele possa clamar em nós e que não nos deixemos desanimar mesmo diante das perseguições. Eu costumo dizer, graças a Deus, no Brasil nós não vivemos uma perseguição religiosa como viveram os apóstolos, como vivem ainda tantos cristãos que devem dar até a própria vida para testemunhar o Evangelho, porque são muitas vezes mortos pelo nome de cristãos, porque se reuniram para celebrar a Santa Missa. Não tem muito tempo nós meditávamos isso. E
mesmo assim, nós também somos convidados naquelas pequenas perseguições que às vezes sofremos no nosso dia a dia, ao interno da nossa família, com pessoas que nos julgam, ao interno da sociedade, porque muitas vezes a sociedade não compreende a fé que nós vivemos, ao interno ali das nossas amizades, ainda que essas perseguições elas sejam pequenas, comparáveis com aquelas que sofreram os primeiros cristãos, que tantas vezes foram condenados às feras, que sejam pequenas, comparáveis às vezes com aquelas perseguições que ainda hoje os nossos irmãos e irmãs sofrem por causa da fé em Cristo, mas também nós devemos depositar esta fé e esta esperança de que, no momento oportuno, é o Espírito que falará por nós, é o Espírito que falará através de nós. E nesse falar do Espírito nós vemos então a presença de Deus, que não deixa desamparados os seus. E mais uma vez então vemos a providência divina que se demonstra para todos nós. Então hoje somos convidados fortemente a depositar a nossa confiança em Deus, a não esmorecermos mesmo diante das tribulações e das perseguições, mas a confiarmos sempre em Deus que não nos desampara, mas envia para nós o defensor, o Espírito Santo, para que ele possa falar e clamar em nós e seja o nosso defensor no momento da tribulação e da dificuldade. Façamos então nossa oração para hoje. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reerguestes o mundo decaído, enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria, e dai aos que libertastes da escravidão do pecado o gozo das alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.